Olá pessoal, meu nome é Denis Servinskis e você está no canal do Apostolado Medjugorje Gente. Vamos dar continuidade à história das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje através da jornalista croata e testemunha ocular dos fatos em Medjugorje desde o início das aparições, juntamente com os videntes Mirjana Stanislava Vasili Zucarini, no seu livro O Chamado de Nossa Senhora em Medjugorje. No vídeo de hoje falaremos sobre a nova igreja e assim ela vai nos relatar. Os anos passaram e a igreja, cuja construção começara imediatamente antes da guerra, não tinha passado 2 alicerces. Os habitantes de Medjugorje se candidataram insistentemente para obter autorização para prosseguir com a construção, mas todas as tentativas foram recusadas até 1966. Uma vez obtida a licença, todos os paroquianos participaram na construção. Alguns entraram com a mão de obra, outros com dinheiro. A contribuição mais significativa foi a que veio daqueles que trabalhavam no estrangeiro e dos que tinham emigrado. Foi assim que se construiu uma grande igreja com 2 campanários. De ambos os lados da entrada principal havia 10 janelas que apontavam para o alto, um convite à contemplação de 20 séculos de cristianismo. No exterior, as paredes foram pintadas de azul e amarelo, enquanto o interior irradiava uma claridade celestial por meio de 3 cores suaves: rosa, azul claro e amarelo claro, pintado de acordo com a tradição das pessoas simples. À semelhança da antiga igreja em ruínas, também esta era dedicada a São Tiago, o patrono dos peregrinos e o mediador entre Deus e os homens. A própria escolha do patrono da paróquia foi uma inspiração divina. São Tiago Maior, o apóstolo mártir, abandonara tudo para seguir a Cristo. Com a sua força e coragem, o apóstolo conseguiu converter o homem que o levou até ao local onde foi decapitado sob as ordens do rei Herodes. As suas cinzas foram levadas para a Espanha e durante séculos os peregrinos visitaram seu túmulo em Compostela. Foi graças a estas peregrinações que a Espanha conseguiu repelir os ataques dos sarracenos, mantendo-se assim como parte da Europa cristã. As pessoas das aldeias vizinhas vieram também ver a grande igreja de Medjugorje. Certo domingo, uma dessas pessoas perguntou em tom zombeteiro por que tinha a igreja 2 campanários, ao que o meu tio Ianco respondeu, apanhando-a de surpresa: como assim? Por quê? Quantos campanários tem a Notre Dame em Paris? A bênção desta grande igreja era um objetivo sagrado para os habitantes da paróquia, que eram descendentes daquele povo ateu que se tornara cristão 13 séculos antes. O povo se sentia feliz por poder agradecer a Deus dentro deste templo maravilhoso, todo o seu auxílio e amor, e cantava louvores de todo o coração. Vlado Falak de Surmance, um pintor naive, tinha feito uma pintura que representava Nossa Senhora a elevar-se para o céu, com o monte Križevac por debaixo e a nova igreja no canto inferior esquerdo. O que será que o inspirou, apesar de inconsciente, a prever os eventos futuros? O quadro esteve exposto durante muito tempo no coro da igreja. Radiantes com a nova igreja, os habitantes de Medjugorje lançaram mãos aos preparativos para a celebração no monte Križevac. Conseguiram mesmo arranjar um cabo elétrico com mais de 200 metros que ligaram a casa de Andi Dukanzic para iluminar todas as estações da cruz e a própria cruz. Durante as 9 noites que antecederam a celebração junto à cruz, o monte Križevac brilhava na noite como uma visão mística que descera dos céus à terra.
As pessoas que viajavam de Mostar para Ljubljansk paravam na estrada principal para apreciar este cenário belo e extraordinário. A vida era difícil em todas as aldeias da região de Medjugorje, mesmo em finais dos anos 70. As pessoas plantavam penosamente o tabaco e a vinha e apacentavam o gado em terrenos pedregosos. Quando os sinos tocavam o meio-dia, as pessoas paravam com a enxada nas mãos e diziam em voz alta: "Louvado seja Deus e São Tiago." Em seguida, faziam o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, invocavam Nossa Senhora e rezavam um Pai Nosso e uma Ave Maria pelos defuntos, que eles tinham deixado tudo quanto possuíam. Depois da oração, comiam a sua parca refeição e regressavam ao trabalho. No final do dia, conduziam as ovelhas até aos currais e as ovelhas mansas e obedientes lá avançavam ao som dos chocalhos. De manhã cedo, era o cantar dos galos que acordava os agricultores sonolentos para mais um dia de trabalho. E era assim que a vida decorria, tanto no verão quanto no inverno. Por vezes, enquanto os jovens brincavam e riam, os mais velhos se juntavam numa roda, sussurrando entre eles e se lamentando das injustiças sofridas e da sua necessidade de liberdade e paz. Os habitantes de Medjugorje, tal como muitos milhões de pessoas, viviam oprimidos pelos problemas da mera sobrevivência. Não tinham tempo para pensar que a sua história de sofrimento era um espelho do sofrimento geral da humanidade, em que cada ser humano assume a sua cota parte de responsabilidade quando, desviado pelo mal, esquece a sua consciência e deixa germinar as sementes da inveja, do ciúme, do ódio, da arrogância e da ganância. Ao longo da história, esta fraqueza tem sido usada e continua a sê-lo por alguns líderes religiosos e seculares um pouco por todo o mundo. São líderes que falam de paz, justiça e liberdade com palavras belas, mas que, acoberto disso, provocam guerras, revoluções e agitações para obterem glória, honras, poderes e riqueza. Com esta atitude, abusam do livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Mas todos nós somos, muitas vezes, culpados, pois a nossa fraqueza e os nossos erros é que criam o terreno necessário onde germinam as sementes do ódio, da intolerância, da violência e da vingança. Em 1980, 20 anos antes do fim do século passado, os habitantes de Medjugorje estavam longe de imaginar que Nossa Senhora surgiria subitamente no meio deles e que os chamaria a se converter, que lhes pediria que orassem e jejuassem, pois essa era a única forma de alcançarem a tão desejada liberdade e de afastarem os perigos, mesmo o perigo de uma guerra iminente que lhes era totalmente desconhecida. Estavam longe de sonhar que a Senhora os visitaria, exaltando-lhes o coração com as suas doces palavras. Meus queridos filhos, escolhi a sua paróquia por uma razão especial. Alguma vez esta gente imaginaria que a sua pequena aldeia viria a ser inundada por uma torrente incessante de peregrinos vindos de todo o mundo? A sua paróquia e a sua igreja seriam visitadas por estadistas, príncipes, prelados, gente de outras religiões, diplomatas, escritores, cientistas, simples crentes e centenas de enfermos em busca de consolo e de esperança para os seus sofrimentos e dores. Ninguém imaginaria que a sua pequena aldeia seria visitada por milhões de peregrinos e que esses mesmos peregrinos partiriam com o rosto iluminado pela felicidade, preparados para testemunhar em centenas de línguas diferentes a forma como tinha encontrado Deus por intermédio da oração em Medjugorje, a paz indescritível alcançada pela sua alma,
uma paz capaz de alastrar a todo o mundo. Como eles poderiam saber?